Olá, eu sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estamos aqui para fazer a nossa recapitulação do mês de dezembro. O Aquarius fechou com uma rentabilidade negativa de 1,01, os Corpos com 2,27, ganhando um pouquinho do Bovespa, que caiu 2,5. Foi um mês de baixa para as bolsas também americanas. Como a gente sempre faz, a gente olha nossas rentabilidades de 12 meses, ainda estamos devendo um pouco. Tivemos uma recuperação boa nos meses de setembro e outubro. Novembro tivemos um mês bastante ruim e agora dezembro também. Vamos ver o que aconteceu aqui por trás dos nossos números de dezembro. Bom, vamos falar um pouquinho de macro, o que aconteceu em dezembro, quais são nossas perspectivas também para o ano 2023. Inflação no exterior, a gente está vendo arrefecimento da inflação, né? Os últimos indicadores têm mostrado uma inflação mais controlada e agora o receio dos mercados tem sido com a dose do remédio, né? Se a economia mundial vai entrar numa recessão maior ou se nós vamos ter o que eles chamam de soft landing, né? Tivemos também um processo bastante intenso no final de dezembro de reabertura na China, assim, abandonando a política de Covid-0 e realmente tendo um reaquecimento grande da economia mundial, principalmente para a demanda de commodities, em função dessa questão da reabertura na China. A gente acha que esse movimento vai continuar, vai ser um movimento que vai se intensificar ao longo de 2023 e commodities vão continuar sendo aí um dos grandes plays do ano de 2023 com esse processo de reabertura de China. Bom, falando um pouquinho sobre o novo governo, a gente teve um mês de dezembro conturbado, com o anúncio da equipe de governo, né? Uma equipe com 37 ministérios, são 37 ministros, não são pessoas técnicas, é um ministério mais político. O anúncio do ministro da Economia também frustrou o mercado. O Haddad não é uma pessoa técnica, a sua equipe de assessores do próprio Ministério da Economia também frustrou um pouco o mercado, são pessoas pouco conhecidas. A divisão do Ministério da Economia, que no governo anterior era um superministério liderado pelo Paulo Guedes, em Ministério da Indústria e Comércio, que o Alckmin passou a ser o ministro, planejamento, com a Simone Tebet sendo ministra. O mercado se incomodou muito com esse começo de governo, com os novos ministros batendo cabeça, dando declarações desconjuntadas. Isso atrapalhou muito e trouxe muita volatilidade para o mês de dezembro. A nossa visão é que isso tudo deve ir aos poucos, conforme o governo for evoluindo e caminhando, a gente vai ver aí uma melhora nessa comunicação, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui no começo de janeiro, onde a gente já teve o episódio das manifestações aqui que ocorreram em Brasília, com a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, e esse evento ele serviu para fortificar o governo, foi um mote para se unificar o discurso das pessoas, aquelas que ainda tinham alguma ligação com a direita, né? A última coisa que querem é bagunça, baderna, enfim, não que tenham se transformado em pessoas que não são mais de direita de uma hora para outra, mas o que não se quer é bagunça, né? Então, vai se recompor uma direita mais construtiva, essa direita que se mostrou nos últimos 4 anos, pelo jeito, e com esses eventos, vai ter muita dificuldade de avançar. Outras lideranças vão aparecer e uma coisa mais civilizada vai acabar acontecendo aí nos próximos anos. O novo governo recebeu isso de mão beijada com esses eventos. Isso tudo corrobora com a nossa visão de que, aos poucos, e com essa visão de pacificação, o Lula é uma pessoa que os investidores estrangeiros gostam muito dele, né? Apesar de todos os problemas que tiveram com corrupção no passado, os investidores estrangeiros gostam do Lula. Então, existe uma boa vontade dos investidores com relação a isso. E vamos ver se eles aprenderam a lição dos governos anteriores, da Dilma principalmente, e vão ter o mínimo de responsabilidade fiscal que é necessária para conseguir fazer os avanços sociais que eles querem, e assim a gente consegue avançar na direção correta, né? Nunca teve tão fácil. O governo anterior preparou o terreno na parte da economia, o país vem pronto para melhorar. O governo que tem um mínimo de credibilidade, os ventos vão soprar a favor, né? E a gente também tem uma visão construtiva para os Estados Unidos, então a gente acha que o Fed já fez boa parte do trabalho, os indicadores de inflação têm mostrado isso recentemente, e a gente vai ter um possível soft landing por lá, com a economia entrando numa recessão talvez branda ou nem entrando em recessão, mas crescendo ok lá nos Estados Unidos. E a gente tem dito isso,
que um crescimento ok ele vai beneficiar emergentes, como a gente já tem visto nesse começo de ano de janeiro. Então, a nossa tese lá do ano de 2022, ela continua viva, com commodities sendo destaque, com emergentes sendo destaque, e nesse sentido o Brasil tem grande chance de liderar, né? Vamos ver se o governo não perde essa oportunidade. Destaques da carteira em dezembro foram as ações da Direcional, PetroRio também, grande destaque, Cielo também foi um belíssimo destaque em dezembro. Essas três empresas nos proporcionam bons ganhos esse ano. E do lado negativo, Eletrobras, Arezzo e também o Banco Pan, empresas que proporcionaram bons ganhos para a gente, mas acabaram sofrendo um pouco aí no mês de dezembro. Lá nos Estados Unidos, grandes destaques para a Berkshire, a própria Apple e Alphabet, né? Sendo que Apple e Alphabet a gente acabou reduzindo essas posições ao longo do mês. Do lado negativo, Ocidental Petroleum, Nvidia, que possivelmente abriu em dezembro, estamos acreditando, e também a Taiwan Semiconductor, que são duas posições que a gente está acreditando bastante lá no exterior. Petróleo vai continuar sendo um tópico importante no ano de 2023, a gente está bastante posicionado no setor, seja nas júniors aqui no Brasil, seja em Ocidental Petroleum lá nos Estados Unidos, e a gente está acreditando também que o petróleo deve continuar avançando. Para finalizar, a gente teve um ganho nas nossas Bs, né, um ganho representativo, quase 0,4 positivo durante o mês de dezembro. Então, gente, isso foi o que eu tinha para falar para vocês sobre o mês de dezembro de 2022. Encerramos o ano, não foi um ano muito bom, acabamos encerrando com uma rentabilidade positiva no Aquarius. 2023 está aí e a gente segue com uma visão construtiva e mais otimista para o ano de 2023. Um abraço a todos. Começo de fevereiro a gente volta para comentar o mês de janeiro.